Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você já pensou em investir num fundo de renda fixa com rentabilidade atrelada à inflação? Sim, a títulos pós-fixados? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Vamos falar sobre o IMAB e compará-lo com a oportunidade do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. Se você gosta de investir em renda fixa e quer entender um pouco mais, esse vídeo vai te auxiliar no sentido de apresentar uma oportunidade para você que fica um pouco confuso com o Tesouro Direto e gostaria de algo mais simplificado, de algo que possa te dar uma oportunidade de se proteger da inflação sem se preocupar muito com essa questão da marcação a mercado. Vininvest, o seu canal que te traz informações sobre finanças, economia e informações sobre investimento, para que você faça cada vez mais investimentos mais racionais. Eu já te convido, clique aí em inscrever-se, ative o famoso sino de notificação. Sem enrolação, vamos direto então para a informação. O que é o IMAB? Se você nunca ouviu falar, e é provável que nunca tenha ouvido falar, é um índice de renda fixa calculada pela Ambima, que é formado por títulos públicos indexados à inflação. Então veja, é um fundo de renda fixa, traduzindo, com títulos atrelados ao IPCA. Então, nós já podemos fazer aqui uma analogia com os títulos do Tesouro, que são, então, os NTS-NBs, títulos atrelados, então, ao IPCA. Este índice permite observar qual seria o seu resultado financeiro se tivesse investimentos com rentabilidades equivalentes ao Tesouro IPCA, com diversos vencimentos. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos apresentar agora as características desse título. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens em relação a investir no IPCA do Tesouro Direto? Para que você tenha tudo detalhado. Vininvest, eu já te convido aí, se você gosta desse vídeo, já ajude o nosso canal, dê aquele super like. Sem enrolação, vamos trazer aqui as informações. Então você já sabe o que é o IMAB. É um ETF. O que é um ETF? É um fundo que, na realidade, vai replicar uma carteira teórica. E qual é essa carteira teórica? É a carteira teórica de títulos públicos atrelados ao IPCA. Como você sabe, o IPCA é a inflação. E existem títulos sendo comercializados no Tesouro Direto que te protegem com relação à variação da inflação. E é sobre isso que nós vamos falar, então. Quais são as características e as diferenças entre o IMAB e o Tesouro IPCA? O primeiro deles, então, é o conceito. O IMAB é um fundo que persegue, então, a variação da NTNB, ou seja, títulos atrelados ao IPCA. Enquanto que o Tesouro IPCA, você está comprando diretamente um título do Tesouro Nacional. Então, aqui a primeira informação é essa diferença. Você não compra esse IMAB no Tesouro Direto. E já já eu vou dizer aonde você compra. A negociação, então, do IPCA, como você já sabe, é na própria plataforma do Tesouro Direto. Alguns bancos não permitem negociar direto pela plataforma. Vou até deixar um vídeo aqui para que você assista aqui nesse card a diferença, quando é que é um e quando é que é outro. Por outro lado, o IMAB, você precisa comprar da sua corretora. Isso mesmo, você precisa ter um home broker para você fazer uma operação. A operacionalização é semelhante à compra, então, de uma ação ou à compra de um fundo imobiliário. Então, ele apresenta maior variação. Com relação aos vencimentos, o Tesouro IPCA, como você já sabe, ele tem vencimento. 2026, 2035 e 2050 são os títulos do IPCA que não possuem relação com o recebimento, então, de prêmios semestrais. Enquanto que esses com asteriscos são aqueles, então, que têm pagamentos semestrais, como você já deve saber no Tesouro Direto. Mas e o IMAB, como que funciona? O IMAB tem títulos vencendo mais ou menos a cada ano. Então, você tem dois tipos de investimentos no IMAB. O IMAB geral e você tem o IMAB 5, que é um conjunto de títulos que vencem em até 5 anos. E tem o IMAB 5+, que são títulos que vencem acima de 5 anos. E já já nós vamos mostrar quais são esses títulos para clarear mais. A comercialização. Então, o início da comercialização dos títulos do IPCA varia de acordo com o lançamento desses títulos na plataforma do Tesouro. Já o IMAB, o lançamento foi em maio de 2019. Tem 2 anos, é bem recente. Quando você precisa fazer a gestão no Tesouro IPCA, a gestão é sua, é própria. Você tem que acompanhar os títulos e ou levá-los até o vencimento
ou você acompanhar os gráficos, como nós vemos apresentando aqui no canal, para que você faça a marcação a mercado, que, aliás, tem um vídeo do canal aqui no alto, para que você aprenda, ou então você deixa no IMAB, que você vai ter então uma gestão terceirizada. É uma equipe que vai fazer a gestão desses fundos, desses investimentos e desses resgates. É claro que como você está comprando uma cota, você decide a hora de sair. Então essa é a última informação. O vencimento do título do IPCA no Tesouro, ele obrigatoriamente vai acontecer no vencimento do título. Que quais são? Esses que você vê na tela. 2026, 2030, 2035, depende do título. Você pode vender antes? Pode. Com a venda antecipada você pode ter lucro, como também pode ter prejuízo. Mas levando o título até o vencimento, você sempre vai receber então um valor acima da inflação. Enquanto que o IMAB 11, ele não tem vencimento. Você está comprando uma cota. É um fundo, então, que replica uma carteira teórica. Isso significa que ele não se encerra. À medida que os títulos vão vencendo, eles vão comprando os novos títulos e esse fundo continua. Então você tem que entender isso. Você pode entrar e sair a qualquer momento e ele não tem vencimento. Então, gostou dessas características gerais? Ficou alguma dúvida? Já nos ajude aí naquele nosso super like então. E agora a parte principal do vídeo. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas situações? Com relação ao Tesouro IPCA. Vamos falar então dos custos relacionados à corretagem ou a emolumentos. No Tesouro IPCA, como você compra diretamente da plataforma do Tesouro, não há esses custos, nem de corretagem e nem de emolumentos. Quando você compra o título do IMAB, seja ele o IMAB 11, que é o congregado, seja o IMAB 5, que é títulos que vencem até 5 anos, ou o IMAB 5+, que são títulos com vencimentos acima de 5 anos, pode ter. E como é que você sabe se tem ou não? Consultando a sua corretora. Ela vai te dizer se tem títulos, então, de corretagem e de emolumentos. É bem provável que títulos de corretagem ainda existam. De emolumentos é menos provável. A facilidade da negociação. A negociação do Tesouro IPCA, geralmente ela é muito fácil. Você faz diretamente pela plataforma do Tesouro. Algumas exceções, alguns bancos exigem que seja diretamente pela plataforma do banco. Mas também não tem muito mistério. Já a aquisição, então, do título IMAB, como eu falei para vocês, você tem que fazer pelo seu home broker, ou seja, pela corretora do seu banco. Pelo home broker do seu banco ou da corretora. E isso exige, então, que você tenha um mínimo de conhecimento para fazer a operacionalização. Com relação à liquidez, ou seja, a oferta de títulos para compra e para que venda títulos, é excelente no Tesouro IPCA. Porque no Tesouro IPCA você está comprando diretamente o título da fonte. Quando nós estamos falando do IMAB, ela não é excelente, porque ele é um fundo. Então você não está comprando na origem o título do Tesouro. Com relação à segurança do seu investimento, como você já sabe, o Tesouro Direto é o tipo de investimento no Brasil mais seguro. Vou repetir para você, é o título mais seguro do país. Isso significa então que não há segurança no IMAB? Não. A segurança dele é boa, mas não é melhor do que a segurança do Tesouro Direto. A volatilidade, ou seja, a variação então desse título. Os dois variam, porque nós estamos falando de título relacionado à inflação. Nesse presente momento, você já sabe pelos nossos vídeos anteriores, vou deixar mais um aqui no card, das oportunidades do Tesouro IPCA, você já sabe que ele varia. E que o IPCA está bem alto, significa que está numa grande oportunidade. Pode melhorar? Claro que pode. Enquanto a volatilidade do IMAB 11, ele varia mais do que o Tesouro IPCA. Então você tem que saber disso, que essa variação existe. Previsibilidade, ou seja, você saber antecipadamente o quanto que você vai receber. No Tesouro IPCA você sabe exatamente o percentual que você vai receber ao final do seu período. Então quando você adquire um título, você já sabe, por exemplo, que você vai receber 3,5% mais a inflação daquele período. Você pode não saber o valor final, mas você sabe o que foi acordado. Com relação ao IMAB 11, você não sabe quanto vai receber, porque ele é um fundo e ele vai variando. Como ele não tem vencimento, você vai acabar entrando nele ou saindo numa determinada data. Então não há a previsibilidade. Então se você gosta de algo previsível, nesse caso o Tesouro IPCA é mais interessante. Agora vamos falar então das vantagens do IMAB 11. Com relação à taxa de administração, eu esqueci de falar, os dois têm a taxa parecida, 0,25%, então não há vantagem para nenhum dos dois lados. Falando então do IOF, no Tesouro IPCA é bom que você saiba, existe um IOF se você comprar um Tesouro IPCA e resgatar antes de 30 dias.
Atenção, somente antes de 30 dias. Se você comprar IMAB 11, não tem IOF nesses 30 dias. Come cotas. O que é o come cotas? É você ter uma separação desse recurso a cada 6 meses para pagamento de imposto de renda. Então, nos títulos do IPCA existe o come cotas, enquanto no IMAB 11, por ser um fundo, não tem a incidência de come cotas. Isso é muito importante porque reduz, então, o impacto do que você precisa, então, do seu valor final que vai ser resgatado. Muito bem, com relação a imposto de renda, como você já sabe, no Tesouro IPCA, o imposto de renda ele vai regredindo. Quanto mais tempo você ficar, menos imposto de renda você paga. Então, se você ficar acima de 2 anos, você paga 15%. Já se você resgatar em até 6 meses, você paga a maior taxa, que é 22,5%. No IMAB 11 tem mais uma vantagem, que é o imposto é sempre de 15%. Então, se você ficou 2 meses, 3 meses, 4 meses, não importa, ficou 2 anos, é sempre 15%. Além disso, vamos falar da diversificação. Como você já sabe aqui, no Tesouro IPCA, quando você compra um Tesouro IPCA, você tem que escolher um daqueles títulos, ou mais de um, mas são compras separadas. Então, você vai sempre estar adquirindo um título, com um vencimento numa determinada data. Ao comprar, então, o IMAB 11, você está diversificando de 13 a 15 títulos aproximadamente. E, por fim, o spread. O que é o spread no IPCA? É a diferença entre o valor da sua compra e o valor do resgate. Como você já sabe, se você comprar um título um dia e olhar a cota, então, o valor do título na data da compra e vai lá esse mesmo título para resgatar, há uma diferença de 0,12%. Poucas pessoas sabem isso e eu gravei um vídeo aqui no alto sobre isso. É bom você conhecer. Enquanto no IMAB 11 é de 0,19%. Ou seja, aqui na realidade é uma desvantagem do IMAB 11. Vou até alterar essa informação aqui agora, porque é uma desvantagem. Você vai estar pagando um spread maior, então, no IMAB 11. Muito bem, falando então do IMAB 11, como é que você pode consultar? E eu vou deixar esse histórico, então, para que você consulte aqui a base no site da Ambima. No site da Ambima você pode fazer o filtro. Eu já coloquei aqui para filtrar IMAB 5 e IMAB 5+, para que nós possamos comparar com o próprio IMAB 11. Então veja que aqui eu fiz um filtro, o IMAB geral, o 5 e o 5+, e filtrei o ano de 2020. Veja qual foi a variação então anual, 5,34% no IMAB geral, enquanto que o IMAB 11 ganhou 8%, e o IMAB 5+, 5,5%. Vou colocar aqui no ano de 2019, para que você aqui possa conhecer qual é então a rentabilidade dele nesse ano de 2019 e conheça um pouco mais sobre esse fundo. Lembrando que ele não funcionou todo o ano de 2019. Como você já viu, ele foi criado em maio de 2019. Mas está aí, no ano de 2019, também o IMAB 5 ficou em torno de 8%, enquanto que o IMAB geral 5,34% aproximadamente. E aqui você tem os gráficos de cada um deles para que você entenda qual é o funcionamento. Então veja que os títulos de curto prazo, até 5 anos, têm rendido mais do que os títulos de longo prazo. E aí fica a dica para você, para que você possa então acompanhar e avaliar então esse tipo de investimento. Então, gostou desse vídeo? Entendeu direito? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários qual é a sua dúvida sobre o IMAB 11, o fundo de renda fixa atrelado aos títulos da inflação. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite esse feriadão de Páscoa com a sua família e que você conheça um pouco mais sobre o IMAB 11 e avalie se é o seu perfil de investimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.